essa ginja tem que ser feita já, para quem quer ela para o Natal, como é o nosso caso. Mas eu quero fazer um vídeo aqui especial porque é uma coisa que eu gostava muito de obter. É um trabalho cansativo, é um trabalho que chega a um ponto que começa a ficar frustrante. Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta e por aqui já começa tudo a ficar bonito e florido, não é verdade? Já sim, senhora, bem-vindos aqui à Horta da Mara, muito florida. Então, hoje vamos ter aqui 3 coisas diferentes. Vai ser um vídeo movimentado. Então, hoje vamos começar a preparar o Natal. Eu sei que ainda agora começou o verão. Muito cedo. Eu sei que ainda agora começou o verão, mas vamos começar a preparar o Natal. A Mara começou a preparar ali uma ginja, só que aquilo tem de ser feito com muita antecedência. E Natal é quando o homem quiser. Portanto, vamos partilhar, a Mara vai partilhar a receita dela de ginja, que é muito elogiada. E já faço há anos e aprendi com um chefe meu. E aprendes com o chefe teu. Então pronto, então ora aí está. Então uma receita de chefe replicada por quem gosta de ginja, a coisa dá bem. Depois vamos mostrar só assim um pequeno discurso da Mara, porque a Mara, depois pai de umas 2h30, com a enxada na mão, a cavar, lembrou-se de dar um choque de realidade à audiência e, portanto... Não durmam, gente, pelo amor de Deus. E, portanto, vocês vão levar um choque de realidade e depois vamos acabar com uma receita que eu tinha prometido no Portugal e Tradições, de uma coisa levezinha, sem glúten, saudável, boa para comer em casa. É uma boa base de trabalho para as outras coisas também. Sim, dá para fazer tudo depois. Dá para fazer tudo depois e fica também para quem queira, por exemplo, fazer o piquenique, ir às piscinas ali de Cortes de Meio, como foi no último vídeo, para acompanhar com o refrigerante. Sim, que a malta que parece andar a beber daquilo ficou viciada e a culpa é tua. E sendo assim, vamos começar pela ginja. Vamos? Bora Então lá. vamos lá fazer ginja para o Natal. Bom, agora que temos aqui já a ginja que eu colhi, eu já colhi sem os píncaros, ou seja, sem aqueles talinhos. Como era para ser feito imediatamente, eu já colhi sem os píncaros. Se não for o caso, convém colher com os talinhos para não estragar a fruta, para ela não estragar tão rápido. Pronto, então temos aqui, essa ginja tem que ser feita já, para quem quer ela para o Natal, como é o nosso caso, tem que ser feita já, porque ela demora tempo a fazer a maturação e pronto, e é só agora que temos as ginjas. Por isso, essa receita tem 2 fases. Nós vamos começar já então aqui pela primeira fase. Temos aqui todos os ingredientes que vamos usar: a ginja, o vinho, aguardente, açúcar e a canela. A canela é opcional, mas eu acho que fica sempre bem. Por isso, vamos a isso. Bom, então tem aqui esse frasco que eu acho que é de 5 litros. Isto é ideal para o que nós vamos fazer e eu recomendo vocês comprarem isso para todo lado no supermercado e é muito prático, porque depois, quando nós já tivermos a ginja pronta, é só abrirmos aqui a torneirinha e podemos tirar a ginja e tá feito. E aqui também podem colocar depois em garrafas. Por isso, vamos a isso. Eu vou começar pelo açúcar. Bom, as quantidades é 1 litro, nesse caso, uma medida igual para tudo, ou seja, 1 quilo de fruta, 1 quilo de açúcar, 1 litro de vinho, 1 litro de aguardente e o pau de canela é a quantidade que vocês quiserem. Por isso temos aqui o açúcar, vou colocar o vinho. E agora eu vou dissolver bem o açúcar, por isso mexe, mexe até dissolver. Bom, depois de mexermos bem, vamos então adicionar a fruta.
eu vou colocar 2 paus de canela. Eu tenho assim esses paus de canela grande, depois isso, se for dos pequenos, podem colocar mais. Eu vou colocar assim 2. E agora aqui, vamos deixar durante mais ou menos uma semana, ou se acharem conveniente, pode deixar um pouquinho mais. Ela vai nessa fase, vai fermentar um pouco, é normal, ela vai fermentar. Vão mexendo durante esse processo para não criar nenhuma camada, tal como o refrigerante, para não criar nenhuma camada assim ligeiramente de bolor. Por isso temos que mexer bem para não assentar aqui nada por cima. Durante uma semana vamos mexer e depois vamos adicionar a nossa aguardente. Bom, então temos aqui a nossa ginja que nós fomos buscar na Quinta da Vila Serra. É uma ginja biológica, é uma ginja que veio bem primeiro que esta. Esta veio logo ali no princípio de junho, essa já é de finais de junho. Por isso, agora aqui ela já está mais ou menos com 2 semanas, ela já fermentou bem. E agora vamos então cortar completamente a fermentação adicionando a aguardente. A nossa aguardente é aguardente vínica. Eu também já fiz com cachaça e funciona bem. O aroma fica diferente, é agradável, mas poderia ser aguardente de medronho ou outros tipos de aguardente que vocês tenham em casa. Por isso, agora é mexer bem. E aqui, em princípio, já não vai ser necessário ficar a mexer mais. E vamos aguardar agora durante mais ou menos 5 a 6 meses, ou seja, até o Natal. E até lá, já temos aqui esta que eu fiz o ano passado, para vocês verem a diferença. Nesta fase ela ainda tem essa coloração bem avermelhada, depois aqui já começa a ficar muito acastanhada. Quando chega a maturação completa, nesse caso já está pronta a ginja, ela assenta toda no fundo. Por isso, agora é só aproveitarmos daqui e degustarmos bem. Agora vamos a um improviso da Mara, filmado depois de algum tempo a literalmente cavar a terra. Já tínhamos falado que haveríamos de abordar este assunto de alguma maneira. E a Mara, com o cansaço, pegou na câmara e vai disto. Se fosse no Portugal e Tradições, começava assim. Deixar a pressa de Lisboa rumo ao coração da Beira Baixa foi o início de um sonho. Criar um filho com os pés na terra e moldar uma quinta autossuficiente. Na harmonia das pequenas aldeias, onde a comunidade se une para vencer as dores do dia-a-dia, a vida no campo parece o objetivo perfeito. Mas a terra não cede ao romantismo. Entre ventos fortes, tempestades, calor e a fúria das cheias do rio, cada palmo de terra exige suor, paciência e uma luta constante contra os elementos. É uma vida saudável, mas moldada pelo stress de quem descobre que a natureza dita as regras. Bem-vindos à Horta da Mara. Mas isto não é o Portugal e Tradições, portanto vamos pousar o drone e ter uma conversa com os pés bem assentes na terra. Olá! Bom, depois de mais ou menos umas 2h30, eu acho que vou parar por aqui. Vim fazer aqui um trabalhinho, ajudar o meu vizinho. O objetivo era limparmos aqui o milho e o girassol, que eu já vou vos mostrar. Esse milho, eu na verdade não ajudei a plantar, mas estive aqui no dia, ajudei a plantar os girassóis. Os girassóis são sementes dos meus girassóis do ano passado. Então, vim aqui hoje então, para ver se consigo limpar aqui alguma coisa. Eu estou aqui já para ir umas 2h30, se não for 3, eu vim para aqui, era 7h30, já são 10h30. Não fiz quase nada, porque não rende. É um trabalho cansativo, é um trabalho que chega a um ponto que começa a ficar frustrante, mas tem que ser feito. Por isso, eu acho que às vezes a gente cria uma expectativa romântica das coisas e depois, ao fim e ao cabo, dá mais trabalho do que parece. E será que compensa? Será que justifica tanto trabalho? Se eu perguntar ao Jorge, ele vai dizer logo que não. E, obviamente, não compensa. Plantar milho, como temos aqui,
eles normalmente não plantam com máquina, semeiam, joga e depois vão fazendo, vão separando, vão tirando, vão deixando só alguns pés. Eu ainda não fiz ali a separação, mas deveria. O senhor Carlos já disse para mim que eu deveria ter feito, entretanto depois tem que se fazer. É um trabalho muito cansativo. Nesse caso o milho aqui é para os animais, mas depois vamos acabar por comprar milho na mesma para os animais, porque esse milho não chega. No caso dos girassóis é a mesma coisa, ou seja, andamos a plantar, ficamos cansados para nada. Mas pronto, queremos manter a tradição, queremos ver as coisas crescer, queremos, olha, tirar daqui uma espiga de milho para fazer um milho assado para o nosso filho comer, mas é um trabalho muito cansativo e é muito frustrante. Porque não rende. Eu tive que arrancar primeiro as mudas, porque está muito grande. Vou com a enxada e não consigo fazer nada. Então, primeiro arranquei as mudas e a seguir fui com a enxada e joguei terra nos pés do milho. E depois havemos de fazer o mesmo com o girassol. Às vezes as pessoas, quando pensam em vir para o campo, acham que tudo é muito romântico. Acham que é só plantar. E na verdade começa por plantar, mas tem que haver todo um planeamento. E esse planeamento começa logo na altura quando trabalham a terra, mexem a terra, removem a terra. Tem que fazer depois um trabalho, deveria ser feito um trabalho de modo a poupar trabalhos futuros, né? Mas às vezes a gente empolga-se, acho eu, e acabamos por não fazer. Então, quando pensamos que, olha, vamos para o campo, olha, vou adquirir um terreno e vou plantar e vou colher. Gente, não é só plantar, tem que cuidar, tem que tirar a erva daninha. Se não tiras a erva daninha, ela vai sugar toda a energia da planta e não vai produzir depois nada. Às vezes é preciso vir aqui ver se não há escravelhos que estejam a maltratar as plantas. Então é assim, às vezes as pessoas criam a expectativa romântica de que é só plantar e que vai produzir porque a terra é boa. Não. Não é assim bem, não é bem assim que acontece e dá muito trabalho. E eu estou aqui já para ir, né, 3 horas e podia estar a fazer outra coisa e estou aqui. Enfim, bom, e por isso, se querem vir para o campo, pensem bem 2, 3 vezes se vale a pena, porque nem sempre é assim tão romântico como as pessoas pensam. E dá trabalho, gente, dá muito trabalho. Olha para mim, eu tô toda suja, trabalho descalço porque eu gosto de trabalhar descalça. Tô aqui que nem uma leitor, mas depois há coisas muito, muito, muito interessantes. Há pouco ali à frente, tava um javali a andar pelo mato. E eu ouvi, quase que eu ouvia, mas ele depois, entretanto, se escondeu. Aqui vão passando costos, tem muitas borboletas, tem muita vida, é muito agradável, é muito meditativo vir para aqui e aproveitar o dia. Só que é muito cansativo. Por isso, olha, eu gostava muito de adquirir um terreno assim para poder plantar. Só que para eu fazer isso, eu penso que não posso fazer mais nada, porque um dia aqui não fazes nada. E se não dedicares tempo, depois também não consegues tirar daqui nada. Por isso, olha, se querem ter um terreno, pensem bem, porque é muito giro, vai dando bons frutos, mas para isso acontecer, tens que ter muito trabalho. Bom, para quem pensa que a vida no campo é viver em comunidade, todos vão ajudando uns aos outros, sim, é verdade. Mas para viver em comunidade você também tem que trabalhar ao ritmo dos outros e tens que ter mentalidade aberta para isso. Tens que ter abertura suficiente para ouvir o que os outros têm para dizer. Tens que ter tempo, porque nem sempre as coisas é no seu tempo e sim no tempo dos outros. E se vocês não estão muito preparados para trabalhar para os outros, esquece essa história de trabalhar, é viver em comunidade, porque viver em comunidade é ter que também ajudar os outros, porque os outros te ajudam e depois você tem de certa forma a obrigação cívica de ter que ajudar os outros. Por isso, se queres viver em comunidade, venha com a mente aberta para poder dar o teu tempo aos outros para que possas receber dos outros um pouco de tempo também. E ajuda e dicas e é isso. Por isso, viver
em comunidade é muito interessante, mas não te esqueça, tem que ter mente aberta para isso. Mara, acabaste de destruir e despedaçar o coração de tanta gente da cidade que sonha vir morar para o campo. Bom, a opinião é o que é, vale o que vale, foi um desabafo. Foi um desabafo depois Eu já de estava um bocado cansado e eu acho que a fome já batia. tanto era cansaço, era cavar, era fome, era calor, era tudo, era... Ok, prontos. Então, para acabarmos isto de uma maneira mais desanuviada... Mais fresquinho. Mais fresquinha, vais fazer aqui então a sugestão de... Sim, uma das sugestões do verão deste ano, verão. Ainda hei de fazer mais, se Deus quiser. Tanto dá para comer em casa como dá para levar de piquenique também. Sim. Ok, então eu vou sair de cena porque depois só volto para a parte importante que é para comer e a Mara entretém-se aí com vocês. Então bora lá. Então vamos fazer aqui um crepe sem glúten. Foi uma sugestão da Dona Manuela, não é verdade, Jorge, lá de Loures, penso eu. É exatamente, a Manuela de Loures, nem mais. Ela pediu uma sugestão de receita sem glúten e eu tenho muitas porque nós já praticamos, nós por norma em casa não comemos muitas coisas com glúten e por norma vamos fazendo assim essas receitas. Por isso nós vamos fazer uns crepes, o recheio eu vou deixar mais, é opcional, vocês podem colocar frango, queijo, salmão. Nós vamos usar atum. O crepe poderá ser uma variante mais simples ou mais composta. Nós vamos usar espinafre fresco, que agora está na altura dele e tem muito. Por isso, para a primeira fase, essa receita tem duas fases, depois o recheio, mas nós vamos começar aqui agora na parte da massa em si, a base. Por isso, vamos usar farinha de arroz, manteiga, leite, ovos e o espinafre. Por isso, é muito simples, joga tudo aqui para dentro do frasco, vai a triturar e depois é só levar ali à frigideira. Por isso, bora lá. Quanto às quantidades, vão ficar todas na descrição do vídeo. No entanto, isso é muito simples. Foram 200 de leite, 350 de farinha e 50 de manteiga e aqui os 3 ovos inteiros. Aqui a mão de espinafre, é mais ou menos a olho, isso deve ser para aí o quê? Umas 100 gramas de espinafre. É espinafre fresco. Por isso, vamos colocar aqui tudo. Já vou juntar o espinafre. É mesmo aqui uma mão bem cheia. E vamos ali levar para triturar. Por isso, bora lá. Aqui na frigideira vou só untar um pouquinho com azeite. E vamos colocar, a frigideira já está bem quente, vou colocar então aqui um pouco da nossa massa. Pronto. Essa variante poderia ser doce, nesse caso eu coloquei uma pitada de sal, mas poderia ser açúcar e vocês fazerem crepes doces, que também são muito bons, mais saudáveis ou não. E agora é deixar ele ficar bem selado de um lado e depois virar a massa do outro lado. Bom, sabe que esse processo demora, né? Olha, mas enquanto isso, eu hoje gostava de mandar um grande abraço para 4 pessoas muito especiais para mim, que é a minha mãe, meu pai e as minhas 2 irmãs. Não sei porquê, mas esta semana me bateu uma saudade assim maior deles. E a gente, apesar de estarmos todos quase em 4 cantos diferentes do mundo, nós temos uma ligação muito forte e eu acho que eu também não seria nada, ou melhor, eu não seria a pessoa que sou se não fosse por eles. Por isso vai um grande abraço para cada um deles, porque eu já começo a ter muita saudade deles. Que belo som! Bom, vamos aqui ajudando a massa com a espátula para ficar mais homogênea, nesse caso, todo o recheio ficar bem espalhado. Essa massa, como ela não leva glúten, nesse caso, como não é farinha, né, ela tem muito menos liga, então temos que ter cuidado para ela não se partir com facilidade. Por isso vamos trabalhando ela com calma, mas ela por si é uma massa muito boa. E quando vemos que ela tiver assim mais... Olha, já está. Como eu tenho aqui a frigideira bem quente, olha. Estão a ver? Por isso temos que ter cuidado
senão ela parte com facilidade. Se quiserem aproveitar, ainda pode colocar aqui um pouquinho de massa, que aí esses buraquinhos vai cozer na mesma e não há problema. Portanto, isso é uma reparação enquanto se cozinha. Então, Estás a soldar a panqueca? sabes por que eu gosto da cozinha, nesse caso, mais propriamente dito? Porque não existe regras, não é como a pastelaria. A pastelaria, se você erra, é difícil às vezes dar a volta, enquanto na cozinha não. Pronto, e aqui já temos então a nossa massa toda. Rendeu bem. Dá para uma família bem grande fazer um bom piquenique. Por isso, bora agora ao recheio? Então, Mara, isto é o nosso jantar hoje? Poderá ser. Poderá ser, mas também serve assim também uma boa entradinha. Também dá para uma boa entrada. Portanto, isto dá para ser entrada, almoço, saídas, Tudo que nós quisermos. tudo o que nós quisermos. Então, e vamos à parte do recheio. Sim, bora lá. Então é assim, pronto, o nosso recheio vai ser um recheio simples. Poderíamos usar muita coisa, ovos, como eu já disse, salmão. Eu quero vos ensinar também uma receita com salmão curado qualquer dia desse. Salmão, Eu o acho salmão que vocês vão curado que ela gostar. faz já fez muito E sucesso. já viajou bastante, não foi? É verdade, e já viajou bastante, é verdade. Isso, olha, eu vou usar aqui então, eu já cortei alface, cortei assim bem fininha. Vamos usar a alface, aqui o atum. Isso é a olho. Agora aqui o recheio fica mesmo por vossa conta. O recheio é ao gosto de cada um. É, porque assim, cada um gosta, pode querer mais ou menos uma coisa. A nossa cebola, aquela cebola que nós fizemos, foi na semana passada, não é? Isso é cebola com cereja? Sim. Essa- Não, desculpa, beterraba, essa é com beterraba. Ah, essa é com beterraba. É, vou usar também cebolinho, para dar mais sabor e mais intensidade. Então isso é aquela cebola que tu fizeste nas conservas do vídeo passado? Sim. Ah, ok, sim senhora. Pronto, mantive no frigorífico. Quando eu quero usar, eu lavo um pouquinho para tirar o excesso do vinagre, né? Vou usar aqui também um pouquinho de pimenta preta e poderia ser maionese, mas eu gosto mais light. Poderia ser também um queijo creme. E nós também temos que fazer um queijo creme para esse pessoal, que é uma receita muito fácil e fica muito boa. A gente tem de fazer isto, a gente tem de fazer aquilo e eu tenho que começar a alargar ainda mais. Ai, e temos sempre de ter tempo também, né? E temos de ter tempo também. Mas nós vamos usar aqui iogurte natural e mostarda. Por isso, juntamos tudo. Isso do iogurte natural com mostarda cheira-me que vai ser bom. É bom, combina bem. Mexemos. Podem colocar mais atum se desejarem. Isso é mexer até ficar uma espécie de pasta caseira, Sim. mais ou menos assim? Eu estou a fazer assim, mas poderia ser tudo separado. Poderia ser alface, molho. Cada um pôr o que quer. Depois ali dentro é como vocês quiserem. Depois acaba por ir dar tudo ao mesmo. Pois, também é verdade. Eu acho que assim é mais prático. Porque depois, se nós ligarmos aqui todos os ingredientes, ali é mais fácil depois na altura da montagem. Até se estivermos numa questão de piquenique, estou-me eu agora a lembrar, se estivermos numa questão de piquenique, e olha, eu vou querer levar coisas destas agora, por exemplo, quando for agora se calhar para filmar, semana, não é? para o próximo vídeo, se calhar vou aproveitar para levar isso. Se calhar não vou aproveitar porque vai ser uma praia fluvial bem fresquinha, 2 praias fluviais em 2 vídeos seguidos bem fresquinhas. Fica mais fácil para comer se estiver mais aglutinado. Ok. E depois não foge tanto. Pronto, depois aqui a quantidade é mais ou menos aquilo que vocês desejarem, ou é guloso ou não. Vamos fazer assim e assim. Isso fica, se parece um envelope. É um charutinho. Ok. Pronto, vamos pôr aqui o nosso primeiro charutinho. E o segundo O charutinho. nosso segundo charutinho. E falando de charutinho, não tinhas aí uns beijinhos e abraços? Tenho os beijinhos e abraços, sim senhora. Então, antes de mais, vamos aqui aos cumprimentos e abraços. Happy Family! Eu tenho estado a falar com o Miguel no Instagram. Eu peço desculpa quem nos tenta contactar pelo Instagram e pelo Facebook e por e-mail até. Eu normalmente que respondo. Normalmente os tempos de resposta estão a ficar um bocadinho mais dilatados, mas é que nós estamos a receber dezenas de mensagens ao dia e, portanto, eu respondo a toda a gente, às vezes demora assim mais um bocadinho,
mas eu tenho estado a falar com o Miguel da Happy Family, um grande abraço para todos vocês. Eu sei que eles andam a beber todos os dias do refrigerante. Fogo. Todos os muito dias. bem. Pronto, portanto, não sei o que é que tu mandaste pôr naquilo, mas aquilo é muito bom. É quase viciante, será? Eu acho viciante e assim fico contente, agradeço muito, porque assim eu pensava que era o único maluco que só queria beber aquilo a torto e a direito e afinal não. Um grande beijinho também para a Marisa, que a Marisa também nos tem contactado e lá está, eu nem sempre consigo responder a tempo e a horas. E esse aquilo às pessoal vezes todo está cá em Portugal. Eu acho que sim, eu acho que a Marisa está em Portugal. Oh, Marisa, olha, se não estiver em Portugal eu peço desculpa, às vezes também já me troco um bocado, mas eu acho que a Marisa também está em Portugal. E agora, temos aqui um agradecimento muito especial, porque esta semana foi uma semana à farta de patronos. Ui. Para quem não sabe, patronos são as pessoas que contribuem mensalmente para nos ajudar a pagar as despesas do Portugal Genuíno. Portanto, para quem seja novo no canal, é aqui a Horta da Mara e o Portugal e Tradições. Aqui na Horta da Mara a despesa não é tão grande quanto isso, a gente está a fazer a comida e vai comer, portanto realmente não há propriamente uma despesa. O Portugal e Tradições, não. Os próximos vídeos, por exemplo, que eu vou gravar, aquilo já vai ser a 60 e cacetadas euros cada vídeo, mas... Porque vai ser longe, não é verdade? Vai ser longe, vou ter de dormir fora de casa, enfim, faz parte da coisa. Só sacrifícios, na verdade. É só, vou ter de comer em restaurantes regionais, Ai, que chatice. Portanto... E aquelas cervejas? E as cervejas e o vinho? Portanto... Muito obrigado aos novos patronos, Isabel Marques, Carlos Freitas e Nuno Ferreira. O Nuno foi agora mesmo, que eu estava ali no computador a registar os nomes, portanto foram quase 3 patronos de uma vez só, portanto isto numa semana foram 5. Basicamente numa semana. Ficamos muito agradecidos. Foram 5. Nós agradecemos imensa ajuda, nós não temos, às vezes há pessoas que perguntam se temos ajudas estatais ou de empresas ou uma coisa assim, não temos ajudas de ninguém. Temos ajudas dela que trabalha que nem uma condenada para eu estar a fazer isto a tempo inteiro. Portanto, muito obrigado a todos os patronos. Aos patronos que ainda não têm o nosso contacto telefónico direto, mandem o e-mail, pode ser para hortadamara@sap.pt, pode ser para portugaltradicões@sap.pt, é como preferirem. Podem entrar em contacto pelo Facebook e a gente troca os contactos e assim a gente tem o telefone uns dos outros, se precisarem de ajuda de alguma coisa, ou tirar alguma dúvida aqui do que a Mara anda a inventar, olha, o que quer que seja, estejam à vossa vontade. Estás quase a acabar de enrolar isso? Eu estou, sim senhor. Essa receita é uma receita muito boa. Se vocês fizerem a massa mais fininha, porque dá, é só ter paciência. Se fizerem mais fininha, se calhar vai dar 10. A minha deu 9. Mas acho que fizerem ligeiramente mais fina, vai dar as 10 e fica muito boa na mesma. Por isso ela rende bem, é fácil de trabalhar. Eu estou a ver que algumas ali resolveram abrirem, mas acho que também não há crise. Por isso, depois quando vocês forem colocar num embrulho, ou numa película, ou num papel alumínio... É por mais um guardanapo. É só ter mais cuidado. Por isso, Jorge, temos aqui já uma boa quantidade. Queres provar? Pois quero. Mas eu vim aqui para este lado, do tripé exatamente para provar. Pronto. E para agradecer aos patronos e dar os beijinhos, que é a parte que eu gosto muito. Pronto, fica assim. Ela poderia ser branquinha se vocês tivessem feito sem o espinafre, né? Fica giro, depois o recheio que vocês colocarem lá dentro. Pronto, fica, acho que combina bem. Por isso, prova lá. O que combina bem é eu provar. É muito boa, porque não é nada seca. É tão fofinho. Deixa-me provar só aqui um bocadinho da massa. A massa podia levar mais sal. Eu pus só uma pitada de sal, então tá bem neutra. Ou seja, aqui eu até posso agora colocar mais iogurte e frutas e comemos. Olha, fica aqui uma ótima sugestão. Vou levar isto realmente agora num dos vídeos. E é muito prático de fazer. Eu fiz agora toda por causa da questão do vídeo, mas podíamos guardar, fazer tipo 2 ou 3 ou 4 e guardar o resto da massa no frigorífico. Aquilo que tu tinhas ali no jarro dá para guardar no frigorífico? Sim, e assim posso fazer daqui um ou 2 dias. Como tem ovo, não convém muito tempo. Mas 1, 2 dias no frigorífico ainda aguenta? Sim, aguenta muito bem. Ok. Então, por hoje é tudo.
A Mara está um bocado cansada, vamos lá dar-lhe folga, que ela acordou às 6 da manhã para ir trabalhar, chegou do trabalho e estamos a filmar isto a correr. Tem que ser. E daqui a bocado chegam familiares, isto é sempre para andar e vou ter de comer e de beber e de... Ai, pá, que chatice. Só sacrifícios, não é? Só sacrifícios. Próximo vídeo vai ser no Portugal e Tradições e eu vou tentar perceber, vou a um sítio que por acaso já fui com a Mara e com o miúdo, vou tentar perceber uma aldeia histórica, se aquilo é uma armadilha turística ou se é mesmo giro de se ver, Se tem mesmo história. ou se aquilo até tem história, Ok. mas está muito cheio. Pronto, Sim. e então eu vou tentar perceber se aquilo está feito demais para turismo ou Se ainda tem uma alma bem genuína. ainda tem uma alma bem, ou se calhar até os dois, porque há sítios que quando ficam cheios de turistas são chatos, mas há alturas onde está mais aliviado e aquilo até é engraçado. Por isso, olha, Portanto, não percam. não percam o Portugal e Tradições daqui a 5 dias. E, bom, até lá vamos dar aqui ao serrote e, acima de tudo, façam-nos o favor de ser felizes.